Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, tá legal? Fundamental saber que vocês descansaram bastante nesse planejamento, que vocês estão bem descansados para uma semana aí bem bacana, tá legal? Não se inscrevam lá, por favor, de se inscrever lá no nosso canal lá para conseguirmos um pouquinho mais de recurso aí para deixar nossas aulas um pouco melhores, tá legal? Então, vamos lá, gente. Bom, antes de voltar, antes de começar a pandemia, já começamos nas aulas à distância a calcular, aprendemos a calcular, entre outras coisas, distância entre dois pontos, né? Então nós tínhamos lá o plano cartesiano, nós tínhamos um ponto e aprendemos aí a calcular a distância entre dois pontos. Depois, um pouquinho mais para frente, nós aprendemos a calcular a distância entre um ponto e uma reta. Então, nós tínhamos lá o plano cartesiano, tínhamos um ponto qualquer e tínhamos uma reta. Nós aprendemos que a distância desse ponto até essa reta é a menor distância possível. Quando eu falo de menor distância possível, quer dizer que o ponto até a reta tem que formar aí um ângulo de 90 graus. Nós tínhamos outras distâncias, né? Se a gente fizer inclinado assim, nós vamos ter também a distância entre um ponto e essa reta. Sim, teremos essa distância, só que ela não é a menor distância. Então, ela para a gente não interessa. Legal? Então, ela para a gente não interessa. E hoje nós vamos ver aí distância entre duas retas. Supondo que eu tenho aqui uma reta aqui e uma reta aqui, se eu pegar um ponto aqui nessa reta, eu vou ter várias distâncias até eu vou chamar essa reta aqui de R de Raul e vou chamar essa reta de S de Samuel. Se eu pegar um ponto da reta R até qualquer ponto da reta S, eu tenho vários pontos, observem. Observem, eu tenho vários pontos. Aqui eu tenho a distância dessas duas retas. Aqui eu tenho a distância dessas duas retas. E aqui também eu tenho a distância dessas duas retas. Só que essas três distâncias que eu coloquei para vocês, elas não são a menor distância entre as duas retas. Então, a menor distância entre as duas retas tem que ser formada mesma coisa, eu pego um ponto qualquer dessa reta, vou falar que aqui é o ponto A, e a menor distância até a reta S é a menor distância quando ela se forma um ângulo de 90 graus. Observe que nós temos aqui o ponto A, pertence que está em cima dessa reta, e a reta S. Nós já aprendemos lá em cima a calcular a distância de um ponto até uma reta. Agora nós temos aqui uma reta que contém o ponto A até a reta S. Então vamos trabalhar hoje com isto daqui, distância entre duas retas, tá legal? Vamos lá então. Entre duas retas, vamos rapidamente recordar a equação geral. Lembra que nós fazíamos, que nós calculávamos a equação da reta e deixávamos a equação da reta na sua forma geral? Ax mais by menos c igual a zero. Ou, se vocês forem lembrar melhor com número, eu vou escrever qualquer valor aqui, ó. 3x mais 2y menos 5 igual a zero. Faz de conta aí qualquer reta na equação geral. Só que a forma genérica dessa reta é sempre dada desta forma. Ax mais by menos c igual a zero. Onde o a, o b e o c são números. Legal? Então vamos trabalhar aqui agora. Ó.
A condição para que duas retas sejam paralelas e não coincidentes é possuírem os mesmos valores de A e B e valores diferentes de C. Observem aqui, eu tenho aqui a reta R e a reta S. Observe, eu tenho os mesmos valores de A. No caso aqui, o A aqui vale 2 e o A aqui também vale 2. Nesse caso, o B aqui vale 3 e o B aqui também vale 3. E aqui está falando que o C tem que ser diferente. Menos 4 e o menos 10. Por que o C tem que ser diferente? Porque se o A, o B e o C forem iguais, vai estar uma reta em cima da outra. O A, o B e o C forem iguais, vai estar uma reta em cima da outra. Elas são coincidentes. Quando o C é diferente, quando o A é igual, o valor que está com x é igual, é a inclinação. Então, se os valores de A é igual, se os valores de x são iguais, significa que eles têm o mesmo coeficiente angular. Tá legal? E o C é o tanto que a reta sobe ou o tanto que a reta desce lá no plano cartesiano. Supondo que essas duas retas estejam no eixo x, lá no em cima do eixo x. Se for essa reta mais 4, a reta sobe 4 unidades. Se essa reta for mais 3, ela sobe 3 unidades. Se as duas subirem 4 unidades, elas vão estar uma em cima da outra, elas vão ser coincidentes. Por isso que o valor de C tem que ser aí igual. Legal? Eu vou dar um exemplo aqui, bem rapidinho, do que eu estou falando. Aqui é o plano cartesiano. Supondo que essa reta aqui, ó, é y igual 2x mais 1. Este mais 1 significa que essa reta subiu uma unidade. Então, aqui é o número 1. Se eu tiver essa reta verde aqui, y é igual a 2x mais 2. Esse coeficiente C aqui significa que a reta subiu 2 unidades. Então, aqui é o número 2. Então, se esses dois valores forem iguais, quer dizer que está uma reta em cima da outra. Então, elas não serão paralelas. Elas serão coincidentes. E se elas são coincidentes, ó, essa minha caneta e essa minha caneta. Se elas forem coincidentes, está uma em cima da outra. Qual é a distância entre elas? É 0. Legal? Se elas forem paralelas, a distância entre elas é algum valor. E se elas se cruzarem? Nós já vimos também, se elas forem concorrentes. Se elas forem concorrentes, quer dizer que elas se cruzam em algum lugar. E se elas se cruzam em algum lugar, quer dizer que a distância entre elas é 0. Então, existem duas maneiras de eu falar que existe uma determinada distância. A primeira delas é quando elas são paralelas, tá legal? Vamos lá. Então, quando elas são paralelas, a primeira coisa que você vai fazer é mandar a letrinha C para o outro lado. Mandar a letrinha C para o outro lado. Aí vai ficar com esse formato. AX mais BY igual a C. É a mesma coisa. AX mais BY igual a C. Primeira coisa que vocês farão para calcular a distância entre duas retas é mandar o coeficiente C para o outro lado. E depois nós teremos uma formulinha. A distância da reta R até a outra reta R é igual ao C menos o C'. Por que C menos o C'? Para diferenciar, tá? Nós chamamos de uma reta R e a outra R de R'. Só para diferenciar mesmo, tá legal? O C pode ser a primeira equação, o C' pode ser a segunda equação. O C é da primeira equação e o C' é da segunda equação. Legal? Então, vamos fazer um exercício aqui agora. Ó, presta atenção. Então, vamos lá. Calcular a distância entre as duas retas. Tem aqui a reta R e a reta R'.
Legal? Reparem que o valor de A é o mesmo, o valor de B é o mesmo e o valor de C é diferente. Certo? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer na reta R é mandar o C para lá. Então, vai ficar como? 2x mais 3y é igual, tá menos 4, vai para o outro lado, mais 4. Então, essa aqui é a minha reta R. Então, como vai ficar a outra reta? R' é igual 2x mais 3y é igual. Menos 1 vai para o outro lado, fica mais 1. Essa é a minha reta R'. Legal? E vamos agora só colocar os valores nessa formulinha. Como vai ficar aqui, ó? Distância de R até R' é igual. Quem que é o C? O C é o da primeira reta, que é o 4. Quem que é o C'? O C' é do R'. Quem vai ser o C'? 1. Quem vai ser o A? O A é igual para as duas equações. Quem que é o A? O A é o 2. Quem que é o B? O B é igual para as duas equações. Quem que é o B, então? É o 3. Então, como que vai ficar isso daqui? Módulo 4 menos 1, fecha o módulo, raiz quadrada de A ao quadrado. O A é 2, 2 ao quadrado, mais B ao quadrado, 3, 3 ao quadrado. Então, vai ficar módulo 4 menos 1 é 3. Raiz quadrada, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Lembra que eu falei na aula passada? O módulo de um número significa que é uma distância. Se é uma distância, ele não pode nunca ser negativo. Aqui no caso deu 3 positivo. Mas mesmo se fosse um valor negativo, ele sairia do módulo positivo. 3 raiz quadrada de 13. 4 mais 9. Professor, não tem esse valor nas alternativas do Enem. Então, vamos tirar a raiz de baixo. Para tirar a raiz de baixo, eu racionalizo. Quando eu racionalizo, corta-se a raiz de baixo, fica 13 embaixo, 3 raiz de 13. Legal? Pode estar nesse formato aí, lá no Enem, tá legal? Vamos fazer mais um exercício. Reparem aí que eu tenho duas retas, reta R e a reta R'. Reparem que os valores de A são iguais. Os valores de A são iguais. Os valores de B são iguais. E os valores de C são diferentes. Isso significa que se o A e o B é igual e o C é diferente, elas são paralelas. Então, vamos lá. Quem que vai ser a reta R? Eu vou mandar o menos 8 para lá. Como vai ficar? 4x mais 6y igual a 8. Quem que vai ser a reta R'? Eu vou mandar o menos 2 para lá. Como vai ficar? 4x mais 6y é igual a 2. Agora eu vou jogar nesta formulinha. Legal? Eu vou jogar nessa formulinha aqui agora. Como vai ficar essa formulinha? Quem que vai ser o C? O C é da primeira reta. Certo? Quem que vai ser o C'? O C' é do R'. Legal? Então, como vai ficar isso daqui? Quem que vai ser o A? O A ele é igual para as duas retas, ó. O A ele é igualzinho. Então, o A é 4. Quem que vai ser o B? B ele é igual para as duas retas também. Mais 6. Legal? Mais 6. Então, como que vai ficar isso daqui? Vamos lá. Distância de R até R' igual módulo. O C é 8. Menos o C' é 2.
fecha o módulo, dividido pela raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Módulo, 8 menos 2 é 6, fecha o módulo, dividido pela raiz quadrada, 4 ao quadrado é 16, mais 6 ao quadrado é 36. Sai do módulo, fica positivo, já era positivo, né? Pela raiz quadrada de 52. Professor, não tem essa alternativa no Enem, professor. Então, vamos tirar a raiz de baixo. Multiplica pela raiz de 52 embaixo e em cima. Então, aqui agora o de cima multiplica o de cima. E aqui os índices de baixo somem. Como vai ficar? 52 fica embaixo. 6 raiz de 52. Professor, ainda não tem essa alternativa no Enem, professor. Então, certamente o Enem dividiu por 2 em cima e embaixo. Ele simplificou. Então, como vai ficar? 6 dividido por 2 é 3 raiz de 52. 52 dividido por 2 dá 26. Tá legal? Daria para simplificar mais ainda fatorando raiz de 52. Só que nós vamos deixar isso para os próximos exercícios. Tá legal? Vamos fazer mais um exercício. Reparem que eu tenho aqui duas retas. Reta R e reta R'. Na reta R eu tenho o A é menos 4 nas duas retas. O B é menos 6 nas duas retas. E o C é diferente. Então, isso significa que essas retas são paralelas. Se fosse 9, 9 ou 2 e 2, essas retas seriam coincidentes. A distância seria 0. Tá legal? Então, como que vai ficar? Vamos arrumar essa primeira equação. Para arrumar essa primeira equação, eu tenho que mandar o C para lá. Como vai ficar? Menos 4x menos 6y mais 9 vai para lá, vai ficar menos 9. Vamos arrumar a equação de baixo. Menos 4x menos 6y é igual. Mais 2 vai para o outro lado, fica menos 2. Tá legal? Essa aqui é a reta R e essa aqui é a reta R'. Então, quem que vai ser o C? O C é da reta R, que é o menos 9. Quem que vai ser o C'? C' é o menos 2. Quem que vai ser o A? O A é o menos 4. Quem que vai ser o B? Menos 6. Então, vamos lá agora, hein? Ó. Muito cuidado, tem sinais de negativo aí. Menos 9. Olha isso daqui. Esse menos da fórmula com este menos aqui vai ficar o quê? Menos da fórmula menos 2, certo? Dividido pela raiz quadrada de menos 4 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. Percebam que aqui eu vou ter uma regrinha de sinal. Como que vai ficar aqui então? Menos 9 mais 2 dividido pela raiz quadrada, menos 4 ao quadrado, não importa se é menos 4 ou mais 4, como está ao quadrado, fica sempre positivo. Vai dar 16, menos 6 ao quadrado é a mesma coisa, e vai dar 36. Então, aqui vai dar menos 7 dividido pela raiz quadrada 52. Vocês lembram qual é a função do módulo? A função do módulo é para o número sair daqui de dentro positivo, porque o módulo significa que é a distância de alguma coisa, certo? Então, sai daqui 7 dividido pela raiz quadrada 52. Professor, não tem essa alternativa no vestibular, professor. Então, vamos aqui tirar essa raiz. 52. Quando eu racionalizo,
Eu corto os índices. Quem sobrou em cima? 7 raiz de 52. Quem sobrou embaixo? Apenas o 52. Tá legal? Vamos fazer mais um exercício? Esse aqui é bem parecido, não vou fazer ele. Esse aqui é muito igualzinho, não vou fazer ele. Vamos fazer esse aqui também não. Vamos fazer, não, esse aqui ainda não. Vamos fazer esse aqui. Vamos fazer mais um desse, então? Vamos fazer mais um desse. O outro eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Legal? Então vamos lá. Percebam que eu tenho aqui a reta R e a reta R'. Na reta R, professor, não tem ninguém na frente do Y. Essa equação está bagunçada. Sim, está bagunçada. É muito importante que a equação esteja no formato ax mais by mais c igual a zero. Tem que começar com x. Reparem que aqui começou aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Aqui é igual, tá? Ó. Um pouquinho aqui é igual. Aqui não tem isso aqui, ó. Legal? Reparem que essa primeira equação, tá? Se a reta R tá assim. Y menos x mais 4 igual a zero. A reta R' está na forma certo? A primeira reta está assim, está bagunçada. A forma reduzida. Eu tenho que arrumar as duas equações primeiro para colocar na fórmula. Então, primeiro eu tenho que identificar, né? Quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A é o número que acompanha o X. Quem que é o número que acompanha o X? Não tem nada na frente do X, então significa que é 1. Então, o A é menos 1. O B é o número que acompanha o Y. Quem que é o B? Não tem nada na frente do Y, então significa que é 1. E o C é o número que está sozinho. Quem que é o número que está sozinho? 4. Então, como vai ficar essa equação? Ela tem esse formato, não tem AX mais BY mais C igual a zero. Quem que é o A? Olha o A aqui, ó. Menos 1. Menos 1x mais o B. Quem que é o B? 1y mais o C. 4 igual a zero. Maravilha, já arrumei a minha primeira equação antes de jogar na formulinha. Temos que arrumar aqui a segunda equação. Então, para colocar na formulinha, ela tem que estar na sua forma geral, igual a zero. Então, vamos trazer tudo para cá. Vamos trazer para cá menos x, vamos trazer para cá o mais 1. E aí, como não vai sobrar nada do outro lado, é igual a zero. Como vai ficar? Menos x veio para cá, fica mais x, mais o y que já está aqui. Mais 1 vem para cá, fica menos 1, igual a zero. Agora aqui, quem que vai ser o A? Quem vai ser o B? Quem vai ser o C? O A é o número que acompanha o X. Não tem nada na frente do X. Significa que é 1. O B é o número que acompanha o Y. Não tem nada na frente do Y. Então é 1. E o C é o número que está sozinho. Quem que é? Aí eu vou perguntar para vocês. Essas retas são paralelas? Eu posso jogar essas retas aí na formulinha? Sim ou não? Qual que é o critério para eu afirmar que duas retas são paralelas? Que o A é igual ao A da outra, o B é igual ao B da outra e o C é igual ao C da outra. Isso está acontecendo? Sim ou não? Vamos ver. O A aqui é menos 1. O A aqui é 1. Já falhou. O B é igual, mas não interessa que o B é igual. E o C é diferente. Tudo bem. Só que o A falhou, porque o A em uma equação é menos 1 e na outra equação é 1. Então, essas retas elas não são paralelas. Eu não posso jogá-las na formulinha, tá legal? Então, muito cuidado quando vocês forem jogar essas equações nas formulinhas, ok? Eu vou fazer um próximo vídeo aí para darmos continuidade, tá legal? Vamos lá!